Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Nos capítulos 20 até 22 de Isaías, lemos sobre os sinais dados contra o Egito e a Etiópia, além das profecias de juízo sobre Jerusalém, por sua confiança em alianças humanas. Em Efésios, capítulo 1, Paulo exalta as bênçãos espirituais em Cristo, destacando a eleição, a redenção pelo sangue de Jesus e o selo do Espírito Santo. Que nossa fé seja renovada ao contemplar o cuidado de Deus em nos escolher, redimir e selar para a sua glória. E que, a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Isaías capítulo 20. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu, e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e livrar do rei da Assíria. E agora? Como escaparemos? Isaías capítulo 21. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco. Pois ponho fim a todo o gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir. Tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem, levantem-se líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: Dia após dia, meu senhor, eu fico na torre de vigia. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele responde: Caiu! A Babilônia caiu! Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo malhado na eira! Eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra Dumá. Alguém de Seir me pergunta: Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: Logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra as Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor. Dentro de um ano e nem um dia a mais toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Isaías capítulo 22. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês que foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Por isso eu disse: Afastem-se de mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão, dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Quir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros.
e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria. Abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O Senhor dos exércitos revelou-me isso. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Vá dizer a esse administrador do palácio de Sebna: que faz você aqui, e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo, você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o demitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá. Pois o Senhor o declarou. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés,
e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.